Bom dia, vamos lá. É, Deixa eu começar por aqui. Eu estou aqui com o Note aberto, certo? E tem uma informação aqui sobre Aquitânia. Aquitânia, em francês, Aquitaine. Foi até 2015 uma região administrativa do sudoeste da França e hoje integra a região da Nova Aquitânia. É limitada a oeste pelo Oceano Atlântico e ao sul, etc, etc, etc. Então veja que a Aquitânia é uma cidade francesa, certo? Não, é uma região, certo? A Aquitânia é uma região, não é uma cidade. E aqui diz, aí fala aqui de Leonor de Aquitânia. Eu lembro de um filme que eu assisti sobre ali a vida de reis ali, sabe, sobre guerra ali, sabe, de nobres franceses, não, de nobres ingleses, certo? Nobres ingleses, a Leonor é uma nobre inglês, certo? E rainha que ela foi, certo? E estava na porrada com o marido dela, sabe? Ali, em favor de um filho, sabe? Dos filhos, não sei mais o que e tal. Então essa Leonor de Aquitânia é uma personagem da história inglesa, é, notável, certo? Notável no sentido de ser notada, tá certo? E depois eu explico por que eu estou falando de Aquitânia, certo? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou aqui com um livro, certo? Um livro de um autor, de um jurista chamado Clovis Bevilacqua, certo? O nome do livro é Teoria Geral do Direito Civil, certo? Esse livro está comigo, eu guardo assim, sabe, como sendo um símbolo de um esforço de um garoto, de um jovem, sabe, de um rapaz em terras amazonenses, certo, ali em 70 e não, e já eu acho que eu já estava ali depois de 82, na década de 80, certo? Morava em Manaus, me virava por lá, certo? E estava começando o curso de direito e saí. Eu fui um cara, sabe, que devido à minha educação, sabe, enxerguei livros como sendo uma solução para os meus problemas de classe social, tá certo? Mas não tanto, não tinha essa coisa bem clara, sabe? Não tinha perseguição firme, sabe, de luta de classe, sabe, de querer sair, sabe, de uma classe para outra. Não tinha isso em mim, certo? Não tinha. Eu estava ali posto, como hoje estou posto também, sabe? Aí, vivendo, me debatendo na existência, certo? Mas assim, sem muitas pretensões, porque eu acho que as classes sociais elas são superáveis. Essa diferença que tem de classes, sabe? É uma questão aí que precisa ser resolvida e, de acordo com Marx, um dia ela vai ser resolvida, tá certo? Vai ser superada essa distinção aí, quando todos, leões e cordeiros, sabe, deixaremos de ser diferentes, não na essência animal, certo? Mas na essência mental, comportamental. Mas passemos. Aí a respeito disso aí, a propósito de Clóvis, eu escrevi o seguinte: um dia em Manaus, depois de sair de uma livraria na praça do Teatro Amazonas, que aliás pertencia ao pai de Daniel, o nome do pai de Daniel era Zé Maria, o dono da livraria. E o Daniel era filho do Zé Maria com uma pessoa que eu conheci, irmã de uma outra pessoa que eu conheci. Sem saber, pensei, abatido, como Montaigne, cético, e perguntei: o que sei? Qu'est-ce que je sais? Em francês. Isso é para mostrar, certo, uma afinidade que outro dia, lendo sobre os céticos, sabe, eu desenvolvi assim uma aproximação de ideias. Então, os céticos foram ali, sabe, intelectuais gregos e não necessariamente gregos, certo, mas intelectuais ali que habitavam ali no mundo helênico a essa altura, sabe? O mundo helênico era o mundo do Império de Alexandre da Macedônia, certo? E eles viveram por lá ao lado de estoicos, ao lado de cínicos, certo, etc. Foram quatro correntes, tá certo? E o período era o período helenístico. E eu escrevi mais essa coisa também, hoje assistindo a aula do Vitor Lima sobre Montaigne e Descartes, eu escrevi o seguinte, certo? O meu pensamento e a engenharia dele, ao contrário do de Oppenheimer, não detona cidade japonesa
não detona cidade japonesa nenhuma, certo? E o que é que eu estou falando assim, sabe? Os meus rumos me levaram, me trouxeram até aqui, certo? O de Oppenheimer, um alemão aí, sabe, que saiu ali, sabe, do Império do Terceiro Reich. Como é que chamava? O Hitler queria o quê? Não sei que Reich ele queria, certo? Mas o Hitler queria montar o império, era maluco, certo? Ele queria resolver os problemas do país dele, sabe? Mas ele queria ir muito mais além, bicho. Ele queria escravizar o mundo, certo? Vê se pode uma porra dessa, certo? O país dele, sabe, tem uma história aí, sabe, ali dentro da Germânia, certo? O país dele, sabe, se rebarbou contra ali, sabe, o Império Romano e a bunda de uma das etnias ali perto, da etnia dos ascendentes dele, sabe, conseguiu ali, sabe, o Odoacro conseguiu sentar a bunda dele na cadeira do Império Romano, mas foi por pouco tempo, certo? E esses caras entenderam, sabe, que podiam ser maiorais. Os romanos entenderam também que podiam ser maiorais, queriam um império de 1000 anos, certo? O Hitler queria um Reich, um império, não sei, de 1000 anos também, eu não sei. Eu não sei qual era o Reich, sabe? Não sei se era o primeiro Reich, o segundo ou o terceiro. Mas o fato é que esse doido aí, sabe, esse doido aí quis escravizar o mundo, bicho. E fez muitos movimentos, sabe, à esquerda e à direita, e foi aí que ele se fumou, certo? Ele, sabe, partiu na direção ali, sabe, da Polônia, foi na direção da França, foi na direção da Inglaterra, e fez um outro movimento pelo lado oposto, foi na direção dos russos, sabe? Naquela época os russos integravam a União Soviética, sabe? Uma puta república socialista, sabe? De mais de 10 países, eu acho, sabe? É uma força tremenda, rapaz, em termos de população, certo? E ele acreditou muito, eu acho, sabe, com arrogância, na capacidade dos germânicos de produzir tecnologias de guerra, e ele se ferrou e eu achei que foi bom. Aí o Oppenheimer foi uma dessas criaturas que estava lá no Reich do Hitler, no mundo do Reich de Hitler, certo? E escapou, foi para os Estados Unidos. Não é verdade isso não. O Oppenheimer é descendente, sabe? O Oppenheimer é americano, é estadunidense, pô. Eu estou misturando aqui alhos com bugalhos. É que eu não me envolvi muito nessa questão. Mas o que eu estou falando é isso. O Oppenheimer se dedicou à física, à disciplina da ciência física, certo? Seguindo aí o espaço de Newton, certo? E terminou aí, sabe, explodindo sem trocadilhos na engenharia aí tendo êxito, quero dizer, sabe, no campo da engenharia nuclear, sabe? E ele foi o responsável pela bomba, sabe, de hidrogênio que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, sabe? Uma delas foi a Fat o quê, rapaz? Fat Man, certo? Homem gordo, certo? E a outra, qual foi o nome da outra bomba? Não estou lembrado agora, certo? Mas o fato é que as bombas, depois eu poderia ver, sabe? Mas não vou ver agora não. As bombas elas tinham um nome, certo? E quem transportou essas bombas foi um bombardeiro, o B-29 Enola Gay, certo? Essa nave, esse avião está hoje, sabe, num pátio de aviões mortos, certo? Num deserto lá nos Estados Unidos, onde ele está ao lado de dezenas, centenas, milhares, acho que milhares de aviões ali, sabe? Uns que fizeram guerra e outros que não fizeram, ficaram na reserva. Além de material bélico, sabe? Ali peças de reposição de avião, balas de canhão sabe, essas coisas todas assim. E esse é o mundo que a gente vive, tá certo? Então eu estou falando assim, né, que né, Ernest, o meu pensamento de Ernest e a engenharia do pensamento de Ernest, ao contrário do pensamento e engenharia do de Oppenheimer, não detona e nem detonará nenhuma cidade japonesa nesse sentido, sabe? Meus rumos são rumos humanistas, certo? São rumos aí que não me dão poder, sabe, para praticar violência contra ninguém, tá certo? E nesse momento eu estou fazendo um trabalho sobre um outro humanista, certo? Então veja aí, sabe, que eu falei aí desse episódio, eu falei do livro ali do Clóvis Bevilacqua, que está bem aqui, certo? Esse aqui, ó. Para dizer assim, sabe, que o que foi o que me aconteceu foi isso, sabe? Pelas anotações que eu fiz aqui, eu quero falar do Montaigne, certo? Eu já falei que foi o Montaigne. Montaigne foi que produziu essa frase aí, certo? Que eu me arrisco aí a pronunciar em francês. Qu'est-ce que je sais, certo? Qu'est-ce que je sais, o que sei, certo? E ele era um cara assim, sabe? Ele era um nobre, certo? Um cara aí, sabe, da nobreza francesa,
dono de um castelo, a família dele tinha um castelo ali, ali, sabe, na região da Aquitânia, certo? Numa localidade chamada Montaigne. O nome dele mesmo foi Michel. Michel Eiken. Não sei se é Eiken, pronuncia Eiken, Eikan, não sei. Mas ele foi Michel da montanha, Michel de Montaigne, certo? Daquela região, não, da montanha, cancela a montanha. Michel de Montaigne, ali, sabe, na Aquitânia, certo? Em Aquitânia. Mega francesa é foda. Mas eu me arrisco a falar que é pra gente aí poder, sabe? Agora, esse cara, o que aconteceu? Esse cara foi um cara que pensou, ele estava ali no século XVI, certo? Entre 1533, aí então perto da metade do século XVI, e morreu no final, sabe, ali terminando o século XVI, em 92, 1592, viveu 65 anos. Eu acho que ele viveu a média de tempo normal para os seres humanos na época, certo? Viver 65 anos na época era um tempo assim, sabe, equilibrado, entendeu? Mas era um cara aí, sabe, que tinha vida folgada, tinha terras, possuía títulos, certo? E não precisava trabalhar ali, sabe, produzindo o próprio alimento, certo? Certamente essas terras eram distribuídas para servos, pessoas ali que tinham permissão para habitar a terra, as terras deles, certo? E ali produzir alimentos para eles, servos, e tirar a porcentagem pelo uso da terra ao Montaigne, certo? Ao Michel. E dessa forma ele não estava ameaçado na existência de perder, sabe, a cabeça. A revolução burguesa só viria no século XVIII, certo? E então estava longe aí de ele então perder a cabeça para uma lâmina de guilhotina. E assim ele foi vivendo a vida dele, ele se dedicou, ele foi acadêmico, ele fez os estudos dele assim em escolas normais. Foi um cara que teve acesso a escolas, certo? E frequentou a Universidade de Toulouse, tá certo? Se dedicou ao direito, certo? À área jurídica, certo? E à política também. Ele foi prefeito da cidade de Bordeaux, salvo engano, tá certo? Então vejo aqui que ele morreu com 59 anos de idade, que eu já disse que foi uma idade boa. E ele ali no ócio, certo? Aquela virtude, aquela condição, sabe? Que tem os endinheirados, de não ter que trabalhar para manter garantir a própria subsistência, ele se dedicou, sabe, aos estudos e a desenvolver uma busca pela sabedoria, aquela coisa que o Aristóteles dizia, que todo mundo, sabe, tem que, se quer ser feliz e se persegue a felicidade. Na verdade, ele está perseguindo a sabedoria, que seria ali, sabe, essa situação, sabe, esse fim aí último, sabe, que diante da finitude do corpo, sabe, que pode assim trazer paz e alento para a alma, certo? E que lá no Aristóteles chamava de eudaimonia, tá certo? Então todo ser sábio é aquele que procura a eudaimonia, a felicidade. E esse cara foi por aí, certo? E esse cara também, vejamos aqui o que foi que eu anotei mais, sabe? Bom, ele foi um cara que contribuiu para o desenvolvimento do pensamento moderno, certo? Foi um cara que pegou o bastão ali numa corrida, sabe? Colocando a história como sendo ali o desenvolvimento humano, de um modo geral, certo? Ali dentro, assim, já dos domínios, não mais de uma polis específica, certo? Ali não mais dentro da França, certo? Mas dentro da Europa e dentro do mundo, certo? Ele pegou o bastão do pensamento moderno, sabe? E saiu correndo e cumpriu durante 65 anos, sabe? O papel dele é de contribuidor para o desenvolvimento do pensamento moderno. O pensamento moderno foi aquele que se rebarbou ali no século XV, no final do século sim, no século XV ali, já com contribuição inclusive de Nicolau Maquiavelli, certo? Ali entre 1400 e ali o século XV, 1400 e tal. Não sei quando, se o Maquiavelli ultrapassou ali, sabe, do século XV para o século XVI. É uma coisa de ver, mas não vou esquentar a cabeça agora, depois a gente fala sobre isso. Mas o fato é que o Montaigne, certo, o Michel de Montaigne, ou Michel, ele contribuiu para o desenvolvimento do pensamento moderno, pegou o bastão e saiu correndo. E naquela época se travava uma luta contra ali, sabe, a patrística, sabe, a patrística e o tomismo, certo? Ali, veja que ele encontra, dá de topada ali em 1515, sabe?
Ele nasceu em 32, em 33. Então já ali, sabe, Lutero já tinha feito ali, sabe, seus espalhafatos, entendeu? Contra a Igreja Católica, né? E ali, sabe, causou um turbilhão, certo? E correu. Na verdade, ele não correu, ele já estava lá na Germânia, e na Germânia ele ficou protegido pelos reis e duques e barões ali da Alemanha, tá certo? Claro que interessava politicamente aos políticos da época, aos detentores, sabe, aos apropriadores, sabe, aí, sabe, do excedente da produção, como eu venho sempre dizendo, aos piratas, entre aspas, certo? Ali, sabe, interessados ali, os caras que tinham castelos, que tinham aí propriedades, que cediam as terras para servos trabalharem para eles não terem que encher a mão de calos. O fato é que aí, sabe, Lutero já tinha feito ali, sabe, o trabalho dele, que foi detonar, sabe, com o mundo medieval, sabe, e veja que ele era frade, certo? Mas depois disso ele largou a batina de frade, certo? Mas o fato é que Michel, quando entra na existência, em 33, certo? E certamente para ele produzir alguma coisa ele teria que ser um cara maior de idade, sabe? De mais de 30 anos, certo? Então, Lutero já estava na parada, já estava ali, sabe? Não sei se ele já estava falecido, certo? O Lutero, entendeu? Mas o fato é que ele pega esse momento aí, sabe, a Europa, e promove ali, sabe, uma avaliação, aí, sabe, uma reflexão crítica sobre a sociedade do século XVI, certo? Que foi o século de existência dele, né? E, e ele enxergou a sociedade francesa, europeia, com os olhos de um cético, influenciado pelos céticos do período helenístico, certo? Inclusive o sexto empírico, né, que foi um pirrônico, certo? Então, assim, ele colocou sob uma lupa os costumes, saberes e instituições do seu tempo, tá certo? E fez sobre isso aí uma crítica. Aí essas coisas que os intelectuais do tipo dele, do tipo de Kant, por exemplo, e do tipo de Hegel e também do tipo de Marx, costumam fazer, certo? E de colocar essas coisas aí sob uma lupa crítica, tá certo? Mas assim, o que me interessa e o que me dá uma certa identidade com esse sujeito aí, sabe? É o estilo que ele escolheu para fazer essas expressões do pensamento dele, certo? Que é o gênero chamado ensaísta. O Victor Lima, sabe, de se passar, sabe, para a forma como Michel escreveu seus textos, não é? Que ele percebe uma forma de tratar ali né, a expressão do pensamento dele, não tanto de uma forma argumentativa, de uma forma dissertativa apenas, certo? Mas de uma forma literária, tá certo? Os textos dele, segundo o Vitor, são bem escritos. O Vitor, que deve ter lido os livros, ele mostrou uma porrada de livros deles que eu não vou ler, pode crer nisso aí. Mas o fato é que o Michel, para, sabe, praticar, sabe, a literatura, né, que saía, sabe, dele, ele usou um estilo que não havia na época, que era o chamado estilo ensaísta, tá certo? Mas antes de mais nada, quero dizer, então, assim, o estilo ensaísta permite que o sujeito que escreve, sabe, fale de si, fale das suas opiniões, sem muitos compromissos acadêmicos, tá certo? E nisso aí encontra essa minha intenção aqui, quando faço este vídeo, que eu quero também, eu tenho o propósito de ser um ensaísta, certo? E um cronista, certo? Quando eu falei daquele episódio lá de Manaus e falei do livro aqui do Clóvis de Bevilacqua, tá certo? Nesse momento eu fui um pouco aí, sabe, eu fui um pouco aí cronológico, certo? E fiz aí uma crônica de uma coisa que eu vivi, sabe? Vivi em Manaus quando eu vivi em Manaus e de pessoas que estavam ao meu redor. Mas assim, no tempo de Michel, o período era o período renascentista, certo? Ali os turcos, certo, tinham tomado conta ali, sabe, ali da sede do Império Romano Oriental, certo? E tinha botado um bocado de gente para correr, os intelectuais saíram, que intelectual não gosta de guerra, e correram todos de volta ali, sabe, para a Itália, sabe, ali, quem sabe também um pouco para a França, certo? Ali para a Alemanha também, aquelas cidades ali, sabe, aí da Europa, sabe. O fato é que eles pularam fora ali da Turquia, certo, daqui do que hoje ali, aquele território ali onde estava o Império Romano Oriental, certo. E esse movimento aí dos turcos fez criar aí uma ruptura, uma mudança de paradigma, chamado período renascentista. E é um período humanista porque
havia pessoas, né, e as pessoas que saíam ali, sabe, de Constantinopla, certo? Botavam fé no ser humano, havia essa coisa aí, sabe, do ser humano, sabe, tentando também aí a acentuar essa luta contra ali o poderio do pensamento religioso cristão, certo? E botavam fé no ser humano, né, como por exemplo Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, certo? Que aproximavam aí, sabe, a vida, certo? O espírito do tempo, o Zeitgeist, certo? Para essas coisas aí do ser humano, sabe, é desamarrado, sabe, do pensamento ideológico é cristão, tá certo? E eu coloquei assim, né? O período aí, sabe, onde ele estava e do qual ele queria se libertar era um período de crenças, superstições, fanatismo moral religioso e essas coisas assim, certo? Veja que foi nesse período aí que houve violência e guerras aí, entre católicos e protestantes, certo? O luteranismo, por exemplo, o anglicismo, o luteranismo na Alemanha, o anglicismo na Inglaterra, certo? E aí, ao ponto de Michel dizer toda ideia nova é perigosa, aí vai ver que ele estava se referindo ao que Lutero, sabe, tinha proposto, tá certo? Mas o fato é que essas crenças, superstições, fanatismo religioso, certo, faziam parte do mundo de Michel, né? E então se diz aí que ele saiu das cavernas do medievalismo, dominadas pelas trevas da religião dos intelectuais cristãos, baseado na palavra, logos, dos 13 apóstolos de Jesus de Nazaré, hebreu da Galileia. Eu estou falando aqui, sabe, que a religião cristã amarrou, certo, durante muito tempo, o pensamento humano, sabe, o pensamento do ser humano, sabe, na superfície do planeta, tá certo? Com crenças, com superstições, com dogmatismos, né, com ideologia, enfim, sabe, ideologia religiosa, como está acontecendo hoje no nosso mundo, tá certo? O nosso mundo hoje, pleno século XXI, é dominado, há aí um revival do medievalismo, certo? E me põe inclusive como Michel, sabe, me rebatendo, sabe, me debatendo, sabe, contra essas pessoas que estão em cavernas, que querem, sabe, abrir portas de cavernas para a gente penetrar nelas, sabe, e ali ficar acorrentados, tá certo? É isso aí. Eu falei aqui dos 13 apóstolos porque eu coloco aqui junto com os 12, certo, apóstolos de Yeshua, certo, que saíram por aí espalhando a mensagem de Yeshua. Yeshua não escreveu nada, certo? Mas teve 4 dos 12, aliás 5 dos 13, certo? Que se propuseram a escrever aí, sabe, a história e o pensamento de Yeshua. Yeshua é Jesus, é Jesus de Nazaré. E eu quero dar especial atenção a Paulo, que é o Saulo de Tarso, certo? Que foi aí, sabe, que influenciou muito Agostinho de Hipona, tá certo? Então é isso, sabe? Eu estou falando essas coisas aqui. O fato é que o Michel ele promoveu primeiro um rompimento com o estoicismo, certo, a respeito de questões metafísicas aí, da forma de como se conhece. Ele se opunha à verdade absoluta, certo, e marcha pelo lado do relativismo, porque ele preferiu aí ver o mundo pelo lado cético, certo? E vai se encontrar aí na história com o René Descartes, tá certo? Eu estou falando dessas coisas, tá certo? Mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui aí umas correções a umas imprecisões. Aí, como eu estou fazendo aí um upgrade, sabe, e ao mesmo tempo que eu faço o upgrade, eu já vou logo aqui, sabe, me manifestando a respeito dos pontos aí estudados, certo, aí apresentados. Eu venho tratando aí do empirismo de Francis Bacon e David Hume, porque eu acho, sabe, que o empirismo é fundamental para a gente poder compreender, por exemplo, Kant, certo, que foi um racionalista, certo, que foi talvez um idealista, não sei, mas que foi mais um realista, certo. Tem um cara aí que eu vou aí pegar, um francês aí, sabe, que o Kant bebeu na fonte e caminhava muito pelo lado aí do Logos, certo.
E depois ele descobre aí o empirismo e marcha então fazendo uma combinação das duas coisas. E o Bacon, sabe, e o Hume são duas pessoas aí, sabe, que introduziram o empirismo. E quando eu falava no vídeo de ontem, sabe, eu me enrolava um pouco e onde era para falar Hume eu falava Bacon, certo? E eu peço desculpas aí por ter incorrido, sabe, nessas falhas. Mas o fato é que Hume ele vai ser notável por ter trazido, cunhado as ideias, sabe, de impressões, os conceitos de impressões e ideias ali, sabe, o conceito de eu, da subjetividade humana, tá certo? E essas coisas assim, né? E isso aí me ajuda muito, sabe, a poder continuar assim, sabe, falando aí, sabe, e me posicionando. Então, no caso aí agora aqui, o Montaigne, certo, eu me identifico bem com essa ideia aqui que ele traz aí do ensaísmo. Veja bem aqui, ó, que eu anotei aqui sobre o Montaigne, certo? Deixa eu me ler aqui rapidinho. Montaigne, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? O que é que eu sei, certo? Eu não sei nada. Foi o sentimento, bicho, que eu senti quando eu saí da livraria do Zé Maria, sabe? Vendo tanto livros ali, bicho, saindo com o livro do Clóvis Bevilacqua para dizer que eu não saí com nenhum, mas pelo menos eu saí com um, bicho, certo? Pelo menos eu saí com um, tá aqui, o livro do Clóvis Bevilacqua, certo? Um livro que está todo cortado. Esse corte aqui, tem até um escrito aqui, sabe, da época, eu não sei que porra tá escrito aqui, sabe? Mas fala de direito penal, sabe? Aí o cara, sabe, parte geral, parte especial. E tá aqui dentro do livro, fazia tempo que eu não abri esse livro, mas tá aqui, olha. 18 de maio de 82, bicho. Livraria Nacional, tá escrito bem aqui, ó, Livraria Nacional. Eu comprei esse livro lá, certo? Agora percebam aqui esses cortes aqui. Isso aqui foi a ação, rapaz, de uma menina, sabe, com quem eu vivi, rapaz, ela com ódio, sabe? Com ódio de mim, sabe? Porque eu tinha passado o dia fora de casa, porque eu fui acudir, sabe? É o nascimento do meu primeiro filho, entendeu? Porra, foi foda aquela, sabe? E ela com ódio, sabe? Pegou tudo, sabe? Um violão, até um violão que eu tinha, sabe? Ela quebrou, sabe? Não sei mais o que, etc e tal. Coisas de quem aí, bicho, tá na existência, tá certo? E o cara que tava na existência adquiriu esse livro aqui, sabe? E me fez sair, bicho, assim, sabe? Detonado, sabe? A mesma detonação que sentiu Montaigne, sabe? No tempo dele, e por isso ele marchou pelo lado do ceticismo, entendeu? E foi um cara, sabe, que apertado, sabe, se tornou um fideísta, ele não abriu mão, sabe, do catolicismo dele, sabe, e se posicionando contra o Lutero, entendeu? Mas é isso aí. Deixa-me ver aqui quando são 27 minutos, já estou então, portanto, no fim desse meu vídeo, tá certo? Mas assim, né, assim, tá legal, sabe, aqui estou falando do Hume, certo? E aqui é o Bacon, entendeu? E assim, sabe? Mas eu queria introduzir aqui, sabe, o seguinte a respeito do Qu'est-ce que c'est, je sais. Os ensaios, a obra-prima de Montaigne, tratam de uma enorme variedade de temas. Digo melhor, os ensaios tratam de uma enorme variedade de temas, certo? Veja que eu vou me identificando, certo, com com esse modo, sabe, de comportamento literário. Da vaidade, os temas são vaidade, liberdade de consciência, coxos. Veja aqui, o coxo aqui é os que mancam, sabe? As pessoas que têm problema de locomoção, certo? Os portadores de limites físicos. E por ser ensaios, não tem uma unidade aparente. Então veja aí, ó, os ensaios, a obra dele principal, né, do Montaigne, não tem uma unidade aparente. Livremente o filósofo deixa seu pensamento fluir e ganha forma no papel, vagando de ideia em ideia, de associação em associação. Qualquer semelhança comigo é mera coincidência. Não escreve para agradar os leitores, nem escreve de modo técnico ou com vistas à instrução. Ele pretende, ao contrário, escrever para as gerações futuras, a fim de deixar um traço daquilo que ele foi, daquilo que ele pensou em um dado momento. Montaigne adotou o princípio grego, conhece-te a ti mesmo. Portanto, segundo ele, a escrita é um meio de chegar a este conhecimento de si. Quem observou isso foi João Francisco P. Cabral, colaborador da Escola Brasil. O Francisco ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia,
Na época que escreveu isso, era mestrando em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, certo? E aqui embaixo tem o site onde foi tirado aí o Brasil Escola, e onde o João Francisco P. Cabral, sabe, postou essa matéria, certo? O site https brasilescola.ol.com.br, extensão filosofia, as ideias de Michel Montaigne, tá certo? Mas assim, aqui tem um resumo, sabe, onde eu me situo, isso me ajuda a me situar, né? E traz assim uma identidade quanto à forma, ao gênero literário, certo? A espécie literária que Montaigne escolheu para produzir seus textos, no caso aí os ensaios, que foi o gênero ou a espécie, o gênero literário chamado ensaio, tá certo? E é por aí que eu quero ir, sabe? Eu não tenho mais tempo, sabe, para fazer aí aperfeiçoamentos na academia, certo? Acho que eu não estou interessado, porque a academia ela direciona e ali amarra, e além do que, sabe, eu acho que eu não tenho mais necessidade disso, e o que eu já tenho amealhado, tá certo? Como Montaigne amealhou, sabe, para poder produzir seus escritos e para manter um pensamento reflexivo, certo? Eu já detenho, certo? Então isso aí não vou aí, sabe, entrar num processo aí de ansiedade, num processo aí, sabe, de depressão por causa disso, tá certo? Então é isso, fica aí essa contribuição que eu dei hoje. Eu olho novamente aqui para o livro de Clóvis Bevilacqua, tá certo? Que foi um livro aí, sabe, adquirido em 82, tá certo? Tem tempo, tem quase 40 anos, certo? Mas é assim, sabe, para dizer que eu não passei, eu não estou passando batido, sabe, nesse momento da história da humanidade. Eu peguei o bastão também, me meti no meio daqueles que seguram o bastão, sabe, e estou correndo aí para conduzir o pensamento contemporâneo adiante, sabe, fazendo as reminiscências desses autores aí, sabe, que nos antecederam, de quem peguei bastão também, e estou correndo junto, tá certo? Estou correndo junto, isso me traz conforto, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, tá certo? Não sei se eu escrevo Michel de Montaigne, tá certo? E qualquer coisa assim. Vou ver alguma frase assim de jeito, tá certo? Eu não sei se eu falo de Clóvis de Bevilacqua, tá certo? Eu não sei se eu falo lá do contexto de Manaus, tá certo? Ali a praça do Palácio, não é a Praça do Palácio, certo? É a Praça do Teatro Amazonas, onde estava a livraria do Zé Maria, onde eu comprei o livro do Clóvis, tá certo? Mas é isso aí, bom dia neste sábado aí de improviso, tá certo? Fiz este vídeo aí, sabe, meu nome é Ernest, meu canal Quer Falar Muito da Bom Dia Cavalo, e como todo caboclo falador, sabe, dei meu bom dia a cavalos, tá certo? Falei muito, certo? E portanto tá feito. Bom dia.